Olá, bom dia. Estamos de volta, Pastor Rubens Silva, trazendo para você uma palavra de esperança nessa manhã de terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Estamos aqui para abençoar a tua vida, para trazer uma palavra de vitória ao teu coração. Queremos convidar você, nesse momento, a estar compartilhando essa live com seus amigos, seus parentes. Se ela tem sido bênção na tua vida todas as manhãs, precisa também ser bênção na vida de outras pessoas. Eu conto com você para compartilhar esta bênção de Deus para a vida daqueles que você ama, daquele que você também quer ver a bênção de Deus sobre as suas vidas. Por isso eu convido a você nessa manhã a estar compartilhando essa live, convidando outras pessoas para estar juntamente conosco, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus. Nós estamos trabalhando nesse mês de maio, nesta semana de forma específica, sobre a família, já que maio é o mês da família, e eu quero trabalhar esse tema durante alguns dias nesse mês, para que você e a sua casa seja edificada, seja abençoada, né? Então, tudo isso é o desejo do nosso coração, que a nossa casa seja realmente uma casa de bênção, como canta Isla, e para isso a gente precisa estar buscando conhecer a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está conosco todas as manhãs. Nós estaremos refletindo sobre o Salmo 127, né? Mais uma vez o Salmo 127. Vamos ver o que é que o Senhor realmente tem para falar conosco nessa manhã. Então você que está em casa, pegue sua Bíblia, vamos ler esse Salmo, Salmo de número 127, ok? Nós estaremos lendo e refletindo um pouco sobre ele, especificamente os versículos de 3 a 5, mas a gente vai ler o Salmo número 127 todo, porque são apenas 5 versículos, e aí a gente vai trazer uma reflexão da parte de Deus para o teu coração. Então compartilhe essa live com seus contatos, né? Se você tem uma lista de transmissão, faça isso para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá certo? Salmo de número 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitearem com os seus inimigos à porta. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração nesta manhã abençoada de terça-feira, né? Nós estamos aqui para refletir um pouco sobre a palavra de Deus, e eu quero convidar você para estar conosco nessa reflexão. E eu tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra de vitória para a tua vida através deste salmo, né? Então o tema da nossa reflexão hoje é os pais e as perspectivas divinas para o seu filho, né? Que perspectiva você tem para os seus filhos? A gente sabe que a maioria de nós, pais, nós temos perspectivas em relação aos nossos filhos. Isso é bom, isso é salutar. Sabemos que alguns pais querem que eles dê continuidade à sua profissão ou ao seu ministério. No caso, como eu sou pastor, o desejo do meu coração é que meu filho também seja um pastor, um homem de Deus. A gente pensa nisso, né? A gente tem essa perspectiva. Isso é natural também,
porque no Antigo Testamento, geralmente os filhos seguiam o caminho dos pais relacionado à sua profissão. A gente lembra de José, né, que era carpinteiro, e a Bíblia mostra que Jesus também, como o filho mais velho, embora não fosse o filho de José, né, o filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, mas foi criado por José como filho. E ele, então, queridos, deu prosseguimento à profissão do seu pai, naturalmente, que era carpinteiro. Então, o desejo dos pais, as perspectivas que os pais têm em relação aos seus filhos de dar continuidade ali à sua profissão ou seu ministério, é algo muito comum e natural, e é registrado também na Bíblia. Mas a gente sabe, queridos, que ainda que os pais projetem para os filhos aquilo que eles desejam ser, né? E alguns desejam ser, mas não conseguiram ser. Eles desejam então que os filhos sejam aquilo que eles não foram, né? E por isso alguns pais investem no estudo dos filhos, porque deseja que o filho seja um médico. Ele desejava ser um médico e não alcançou. Deseja que o filho seja um advogado. Ele desejou ser advogado, mas não teve condições, né? Muitas vezes os filhos, nesse sentido, eles frustram os pais, porque eles querem seguir a sua própria vocação, né? Na área profissional, seu próprio ministério, na área vocacional. Então, muitas vezes causa também algumas dificuldades de relacionamento, mas não é incomum os pais terem perspectivas em relação aos seus filhos, queridos, né? Não é incomum, e cada um de nós temos isso, e também isso não é errado, porque a Bíblia mostra que o próprio Deus, ele então tem perspectivas para conosco. Ele tem perspectivas em relação a nós, né, os seus filhos, como o próprio texto que nós acabamos de ler no Salmo 127, versículo 3, que diz assim: os filhos, eis que os filhos são heranças da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Esse salmo que nós lemos, ele é de autoria do rei Salomão, e a gente vê que a sua mensagem principal é de que Deus é soberano sobre a vida. E nesse salmo a gente encontra a soberania de Deus em 3 esferas. Na primeira esfera nós encontramos a esfera da construção de uma casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, diz o versículo 1 desse salmo. Nós vemos a segunda esfera, que está na construção de uma cidade, quando a palavra de Deus diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, ainda no mesmo versículo de número 1. E a gente vê também a soberania de Deus na esfera do ganhar do pão de uma família, né? Porque o texto também diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Então, tudo o que temos, o que somos, ou que viermos a ser, vem do Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo o que neles há. Deus, Ele é soberano, e esse salmo, queridos, ele tem como mensagem principal essa soberania de Deus, relacionado nessas 3 esferas, da construção da casa, da construção da cidade e no angariar do pão de uma família. Nós percebemos também que o mesmo princípio de soberania nesse salmo em relação a Deus se aplica aqui na construção de uma família. E as palavras herança e galardão, essas palavras elas estão relacionadas à promessa que Deus realmente fez a Abraão, quando ele diz lá em Gênesis no capítulo 15 e o versículo 1: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo,
O teu galardão será grandíssimo, diz aqui a palavra do Senhor. Então, nesse texto, Deus tem perspectivas em relação à descendência de Abraão, aos filhos de Abraão. Mas para que alcançasse, ou seja, essa promessa fosse alcançada, Abraão precisava ter a mesma visão e trabalhar para que essa realidade se concretizasse na vida de seus filhos, certo? E eu volto à pergunta anterior. Você tem perspectivas em relação aos seus filhos? Todos nós, na realidade, temos, é verdade, né? Agora, o que os pais devem fazer para que as perspectivas divinas se concretizem na vida dos seus filhos? O que é que os pais realmente precisam saber? Nós temos perspectivas em relação aos nossos filhos. Deus também tem perspectivas em relação aos nossos filhos, como Ele tinha perspectivas em relação aos descendentes, aos filhos de Abraão. E para alcançar as perspectivas divinas na vida dos nossos filhos queridos, nós temos algumas responsabilidades, assim também como Abraão teve, a fim de que os seus filhos alcançassem a promessa de Deus na sua vida e também na vida dos seus filhos. O versículo de número 5 diz: Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, né? Então, queridos, os pais, eles precisam ver os filhos como bênção de Deus. Você tem visto o seu filho ou a sua filha, os seus filhos, como bênção de Deus? Certo? Senão você precisa mudar a sua forma de ver a sua família e a sua casa, porque independente da característica, independente do comportamento dos seus filhos, tudo que Deus nos dá é bom, inclusive os nossos filhos, queridos. Se algo está acontecendo de errado, nós precisamos então refletir aonde nós temos falhado no compromisso de conduzir nossos filhos para que a promessa de Deus seja alcançada na nossa família. Então, os filhos, eles são bênçãos de Deus. Por isso que a Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos. Se são bênçãos de Deus e tudo que somos, que temos ou que viermos a ter vem de Deus e ele volta para Deus, nós precisamos entender que os nossos filhos, eles precisam ser educados de forma em que eles venham alcançar o conhecimento de Deus e desenvolver também a sua fé, porque Deus tem propósito para os nossos filhos. Deus tem perspectivas para os nossos filhos, e para que seja alcançada essas perspectivas, nós precisamos então assumir a nossa responsabilidade e cumprir com esse compromisso de levar os nossos filhos a conhecer a Deus e a viver para Ele, meus queridos irmãos. Então, a palavra de Deus aqui diz: os filhos são bênçãos, são bênçãos de Deus para a nossa vida. Nós temos sempre que ver realmente dessa forma. Mas não são bênçãos de Deus apenas para a nossa vida, conforme o que o Senhor revelou ali a Abraão e que Salomão toma por base. Os filhos são bênção também para as gerações futuras, queridos. A Bíblia diz herança do Senhor são os filhos. Então, de acordo com a palavra de Deus, aqui essa palavra herança, ela tem dois sentidos. Primeiro sentido é colocado em forma de legado. Os filhos seriam e o são um legado dos pais para as demais gerações que viriam, segundo aqui a palavra de Deus para Abraão. E aqui nós vemos a preocupação do cuidado e o zelo do Senhor em manter e dar continuidade às famílias por muitas gerações.
certo? Então a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, né? E o segundo sentido aqui da palavra herança, que é colocado também como herdeiro das bênçãos de Jesus Cristo, ok? Porque o propósito de Deus, né, na vida da família é que esta família possam estar gerando filhos e esses filhos sejam a semelhança de Cristo, queridos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 29, ele diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o desejo de Deus é ter muitos filhos segundo a imagem e a semelhança dele, por meio de Jesus Cristo. Nós sabemos que a imagem de Deus na vida do homem foi ofuscada pelo pecado quando Adão pecou. Então Deus, ele providencia o meio de restaurar esta imagem, tá certo? Diante dele, e isso por meio de Jesus Cristo. Por isso, nós devemos criar os nossos filhos com a intenção de que eles venham servir a Deus e glorificar o seu santo nome, porque eles são heranças do Senhor. Pode ser que alguns filhos não alcancem a mesma coisa que os pais alcançaram, mas enquanto depender dos pais, a Bíblia mostra que nós devemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Claro que alguns filhos vão rejeitar, como Esaú rejeitou o Deus do seu pai Isaque, e somente Jacó se apropriou da bênção, né? Então, na nossa família, alguns filhos vão rejeitar a bênção realmente de Deus prometida àqueles que servem ao Senhor. Porém, como pais, nós precisamos entender que os filhos, eles são heranças do Senhor. Eles então devem estar perpetuando o legado da fé dos seus pais para as suas próximas gerações. Sabe por quê? Nós temos visto a sociedade tão perturbada e conturbada nos tempos de hoje, porque muitos pais têm falhado na educação espiritual dos seus filhos. Têm se preocupado com a educação intelectual, têm se preocupado com sua formação acadêmica, têm se preocupado com a sua profissão, mas não têm se preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Eu costumo dizer na igreja que nós não temos filhos para o inferno. Deus, ele deseja que nós, como os pais, deixemos o mesmo legado de fé aos nossos filhos, para que eles possam perpetuar isso também através dos seus filhos. Então, essa foi a ordenança do Senhor ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo de número 9, e o versículo 6, quando ele, então, orienta a Moisés a estar, queridos, aliás, no capítulo 4, deixa eu ver aqui, porque a mente é um pouco falha, né? Então, ele orienta o povo de Israel a educar os filhos no caminho do Senhor. Então, o texto do capítulo 4, verso 9 de Deuteronômio diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueça do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe. Diz aqui a palavra do Senhor no versículo 10. Quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me
todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos, diz a palavra do Senhor. Era a ordem divina, porque os filhos são bênçãos do Senhor e nós temos que ver dessa forma. Mas para que o meu filho se torne uma bênção do Senhor para as futuras gerações, eu precisei ensinar a eles o caminho do Senhor, inculcar a palavra de Deus. Naquela época o ensinamento era dado de forma oral, por causa de que a escrita era muito limitada e poucas pessoas tinham conhecimento realmente da leitura e como escrever. Mas os filhos aprendiam com os pais. Somente depois dos 12 anos é que era levado realmente a um mestre. E aos 17 anos em Israel, eles escolhiam um rabino para segui-lo, até aprender as sagradas letras, ok? Então, a primeira ordem de ensino era dos pais. Por isso, o Senhor então orientou aqui a Moisés, porque Deus, ele queria que aquela geração perpetuasse a bênção de Abraão sobre as suas vidas, ok? Então, os filhos são heranças do Senhor, são bênção para as gerações, mas também os filhos são bênção para a família. Outra palavra que nós encontramos aqui é galardão. E o que é galardão? Galardão é recompensa. É um prêmio que um casal pode receber de Deus. E como tal, o filho deve ser tratado e cuidado com muito amor pelos seus pais, porque é herança, é um galardão da própria família. Era triste para algumas famílias naquela época não poder gerar filhos. As famílias que não geravam filhos, ou o casal que não gerava filho, era discriminado e muitas vezes tido como uma amaldiçoada de Deus, a mulher que era estéril, né? E nós vemos testemunho de muitas mulheres que Deus abriu a madre, mudando a sorte dela. E o salmista diz, no Salmo 111, me parece, que Deus faz com que a estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Esse é o Deus que nós realmente servimos, que faz o que homem nenhum pode fazer. Se você é estéril e deseja gerar filho, clame a Deus. Ele pode fazer o mesmo que ele fez com Rebeca, com Sara, né? E também com Raquel e com Ana, mulheres estéreis que clamaram a Deus e Deus abriu a madre. Louvado seja o nome do Senhor. Então é dever dos pais, além de cuidar com muito amor dos seus filhos, é dever ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele, diz a palavra do Senhor. Então, uma outra bênção dos filhos como galardão é que os filhos eram os principais defensores dos seus pais diante de uma guerra ou de um conflito litigioso que muitas vezes acontecia com os vizinhos. No Salmo 128, eu acho bem interessante aqui este salmo, quando fala acerca dos filhos, lá no finalzinho desse salmo, que também é um salmo de família, diz assim: tua esposa no interior da tua casa, verso 3, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua casa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará, diz a palavra de Deus aqui, né? O Senhor te abençoa. Eis que como é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz seja sobre Israel. Mas no versículo 5 do Salmo 127 diz assim: feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado com pleitear com
os inimigos à porta. Então, aqui fala de questões, quando tinha um conflito de terra, muitas vezes entre vizinhos, e o vizinho que tem maior número de filhos era tido como mais forte e poderiam tomar posse, se apropriar do bem de uma outra família, mas que se aquela família tinha filhos varões, eles então, quando seus pais já não estavam mais nas forças, eles se colocavam ali em defesa do seu pai. Então é isso que Deus está aqui dizendo. Como os filhos são bênção para os pais. Bênção porque os pais vão envelhecer, vão perder as suas forças. Os pais vão, na sua velhice, vai ter uma série de dificuldades e a doença, né? Muitos vão depender de cuidados, de medicamentos. E aí a Bíblia diz que são os filhos responsáveis por isso. E quem não tem filhos? Quem o cuidará? Né? Eu sempre oriento os casais a terem filhos. Claro que tem que ver o tempo necessário, porque na realidade, quando é um casal jovem se casa, logo eles desejam ter filhos. Mas a nossa orientação é que passe a gerar a partir dos 3 anos, porque os primeiros 3 anos de relacionamento é o período de ajustamento. Vai haver conflitos, vocês vão procurar entender um ao outro, compreender, se adaptar ao comportamento, temperamento, característica um do outro. Quando os filhos vêm mais cedo, isso torna uma grande dificuldade, porque o casal não teve condições de se ajustarem sozinho antes dos filhos, ok? Então é importante isso. Veja os seus filhos como bênção de Deus. Pastor, mas meu filho é terrível. Não tem nada que Deus não possa fazer. Coloque o seu filho em oração. Um dos segredos que eu sempre oriento quando estou falando sobre casais, sobre filhos, é que nós sempre tomamos uma atitude de orar sobre os nossos filhos. Todas as noites, né? Eu colocava minhas mãos sobre a vida deles e profetizava a bênção. Eu dizia a Deus como eu queria os meus filhos, ok? E eu sempre dou testemunho em relação a Túlio, porque ele era muito impulsivo quando era ainda criança, né? E as pessoas não gostavam muito dele porque ele era muito chato. E nós fomos orando, Deus muda a vida desse menino. E Túlio se tornou um doce, que as pessoas realmente se apegam muito fácil a ele. Então a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Como você deseja que seja o seu filho? Profetize sobre ele, coloque as mãos sobre ele enquanto criança, enquanto bebê, sempre dizendo: Senhor, meu filho está assim, mas eu creio que meu filho será uma bênção. Eu quero que meu filho seja um homem de Deus, uma pessoa agradável, que as pessoas possam gostar dele, minha filha também, que o Senhor possa dar um bom esposo no futuro, uma boa esposa. E aí Deus vai fazer, porque, queridos, Deus ouve a nossa oração, ok? Então pare de reclamar, de falar mal do seu filho, do caráter dele, de como ele é, tá entendendo? Coloque as mãos sobre ele e profetize, porque Deus tem poder de fazer, né? Entenda, os filhos são diferentes uns dos outros. Deus vai lhe dar sabedoria como tratá-los, como educá-los. Lembre sempre, a gente ensina o filho a palavra de Deus. Não deixe essa responsabilidade com a igreja. Não deixe essa responsabilidade com o professor da escola bíblica dominical. Tem pessoas que, filhos de 3, 4, 5, 6 anos, pastor, eu quero que o senhor vá lá em casa para o senhor falar que meu filho está muito desobediente. Ei, essa não é a minha função, essa função é sua. Você que é mãe, você que é pai, certo? Então é sua. Eu não posso educar o seu filho e nem devo. Eu estarei interferindo numa área que não é minha. É você que tem que fazer, e faça isso diante de Deus, certo? Porque esta é a vontade de Deus para a sua vida, ok? Então os filhos são bênção. Veja seu filho como bênção na sua vida. O que os pais precisam então fazer para que as perspectivas de Deus se concretizem na vida do seu filho? Em segundo lugar, precisa consagrar os seus filhos
ao Senhor. A gente vê isso no capítulo 2 de Lucas. Eu costumo ler esse texto sempre que eu vou fazer a apresentação de uma criança, e nós aprendemos aqui com a palavra de Deus em Lucas, quando Jesus então foi apresentado ali no templo, porque era uma ordenança do Senhor e que todo primogênito fosse apresentado ali no templo. A Bíblia diz que passados os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor, que todo primogênito ao Senhor será então consagrado, certo? Então a Bíblia aqui nos coloca que os filhos de Israel, eles apresentavam seu filho primogênito ao Senhor, né? Então duas coisas aconteceram aqui nesse texto. Primeiro, a purificação, né? E segundo, a dedicação do filho. A purificação de Maria, porque uma mulher que dava à luz em Israel, ela ficava cerimonialmente impura por um período de 40 dias, ok? Pelo fato do fluxo de sangue, né? Então ela, depois de 40 dias, é que ela poderia ir ao templo, cultuar a Deus, oferecer o seu culto, a sua adoração ao Senhor. Então, quando terminava esse processo de 40 dias, elas também iam ali, ofereciam um sacrifício, dependendo da situação social, financeira deles, era exigido ali os mais pobres, 2 par de rolas ou pombinhos, né? Os que eram mais abastados, era o sacrifício de um cordeiro, coisa assim. Então, meus irmãos, o que nós podemos entender aqui é que depois da purificação vinha a dedicação de um filho, que também era exigido pela lei do Senhor, que foi orientado a Moisés. Então Maria e José, ele aqui está dando o exemplo de consagração dos filhos em obediência à lei do Senhor, ok? Então como é que eu consagro os meus filhos ao Senhor? Como é que eu posso consagrar ao Senhor? Certo? Levando a casa do Senhor. Lembre-se que o povo de Israel, eles não batizavam crianças. Lembra que João, quando começou, João Batista, a pregar no deserto da Judéia, as pessoas adultas iam ali, ouviam a mensagem, se arrependiam e eram batizadas. Então nós, cristãos, evangélicos, a gente não costuma batizar a criança, porque entendemos que o batismo é uma prova de arrependimento e a criança, ela não tem responsabilidade pelos seus pecados até que chegue a idade da razão, ok? Mas os pais podem consagrar ao Senhor. Então nós colocamos em prática esse hábito aqui. As crianças são levadas, recém-nascida, à igreja, e ali nós apresentamos em oração ao Senhor com os pais, levando os pais a assumir o compromisso de educar aquela criança no caminho do Senhor, ensinar a orar, ensinar a palavra de Deus, levá-los realmente a conhecer a Deus, né? Desde a sua infância, como fez Ana com Samuel, que se tornou um grande profeta de Deus, queridos. Então, é importante a gente entender que os pais não devem deixar de ensinar os desígnios de Deus aos seus filhos, porque isso vai estar trazendo para eles uma boa educação, implicando em bons comportamentos, queridos, e gerará no coração dos filhos uma fé sólida, que é necessário para que estes filhos tenham equilíbrio emocional, psicológico, né? E também intelectual, levando eles a se tornar adultos saudáveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os filhos, eles somente entenderão as maravilhosas verdades da palavra de Deus quando eles verem essas verdades sendo
funcionais na vida da sua família, né? Por isso que eu digo que o primeiro ministério é a nossa família, o nosso primeiro ministério. E a Bíblia diz que nós temos que cuidar dela, porque quem não cuida dos seus negou a fé e é pior do que aqueles que não creem em Deus, diz o apóstolo Paulo, escrevendo ali a Timóteo, queridos. Por isso, os pais, eles não devem delegar a responsabilidade espiritual dos seus filhos a terceiros. Não ao professor de escola bíblica dominical, não ao pastor, mas os pais devem assumir essa responsabilidade. Mas o que tem acontecido é que muitos pais têm falhado nisso, porque estão, queridos, buscando em primeiro lugar as coisas desse mundo, e isso tem trazido dificuldades tremendas para as suas famílias, tá certo? Criam filhos que não vão cuidar deles na sua velhice. Os pais podem dar tudo aos seus filhos, de bem material, certo? De educação, mas se eles não ensinar os princípios de Deus, os princípios espirituais, eles estão correndo um grande risco de, quando chegar na velhice, não ter filhos que cuidem realmente deles. É interessante a gente perceber que os filhos que são educados no caminho do Senhor aprendem que há uma promessa de Deus para aqueles que são obedientes e submissos aos pais, né? É a promessa de longevidade. E que coisa maravilhosa é ver os filhos cuidando dos pais enquanto realmente, quando eles assim envelhecem. Eu tenho essa perspectivas em relação aos meus filhos. E eu sei que eles não falharão comigo, né, em relação a isso. Por quê? Porque eu e a mãe deles educamos eles no caminho do Senhor. Ok? Então a Bíblia diz que os pais precisam estar, queridos, tendo essa perspectiva de que os filhos são herança e galardão. E para isso, essa promessa ser alcançada na vida deles, eles precisam ver os filhos como bênção, eles precisam consagrar os filhos ao Senhor em oração, como eu já falei aqui, né, apresentando diante de Deus na casa do Senhor. E por último, eles precisam educar os filhos no caminho do Senhor, à luz da palavra de Deus, queridos. E a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, né? Mas é possível, né? E para isso acontecer, exige basicamente 3 atitudes dos pais. Quais são? Primeiro, os pais precisam conhecer a Deus e ter compromisso com a sua palavra. Conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, certo? Nós conhecemos a Deus, queridos, por meio de Jesus, e para conhecermos a Deus por meio de Jesus, nós precisamos entender, queridos, que Ele se revela através das Escrituras Sagradas. Foi o próprio Jesus Cristo que disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Eu precisei examinar e com as Escrituras para poder conhecer a Deus e ensinar os meus filhos a palavra do Senhor. Então, a primeira atitude do pai que realmente quer alcançar as perspectivas divinas para os seus filhos é conhecer a Deus e ter compromisso com a sua palavra e com a educação dos seus filhos. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus, primeiro, ela foi inspirada pelo próprio Deus, a Bíblia Sagrada, e ela é útil, ou seja, ela tem uma utilidade. Ela é útil para ensinar. A palavra de Deus é útil para repreender. A palavra de Deus é útil para corrigir os erros. A palavra de Deus é útil para educar os filhos no caminho do Senhor
e em toda a sua justiça, ok? A segunda atitude, irmãos, que o pai e a mãe precisa ter para que os filhos possam alcançar essas perspectivas divinas, que é a eternidade com o Senhor, é viver o que ensina dentro da sua própria casa, né? Muitas famílias têm sido ineficazes na educação dos seus filhos por causa de suas próprias incoerências dentro de casa. Conta-se que uma criança chegou para o pastor e disse, que chegou para a mãe e disse, mãe, vamos morar na igreja? E a mãe disse, meu filho, nós não podemos morar na igreja. Mas por que você quer morar na igreja? Porque aqui na igreja meu pai é uma bênção. Então, queridos, os pais precisam ser bênção em casa. Porque se for bênção em casa, será bênção na igreja, será bênção no trabalho, será bênção na sociedade. E os filhos, eles aprendem mais com as ações, com o comportamento, do que com a palavra verbalizada. As duas coisas são importantes, mas nós precisamos entender que o ditado popular, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, não vale para aqueles que servem ao Senhor, né? Nós precisamos ser, como diz o apóstolo Paulo, né? Imitadores de Cristo, para dizer para os nossos filhos, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. É importante isso, ter coerência de vida no ensino, para que os filhos alcancem as perspectivas de Deus. E a terceira atitude é que os pais precisam ter consciência de que os filhos são heranças do Senhor. Herança fala de posse, herança fala de propriedade. E como tal, nós devemos criar nossos filhos para o Senhor, consagrando ao Senhor, né? Porque eles pertencem ao Senhor. Sabia que tem pais que brigam, são crentes, mas ele briga porque os filhos estão sempre na igreja, porque os filhos estão envolvidos com a tarefa de fazer algo para a glória do Senhor, né? E a gente fica perguntando onde está a espiritualidade desses pais, né? Que tipo de intimidade eles têm, ou de conhecimento eles têm para com Deus, porque impede ou proíbe os filhos de estar servindo a Deus, porque acha mais importante investir na intelectualidade, na formação acadêmica. Isso é importante. Deus nos deu a sabedoria da gente então organizar a nossa vida e o nosso tempo de tal forma que a gente sirva a Ele, faça a vontade dEle e cresça. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais inteligentes do seu tempo, né? Tanto nas áreas religiosas da lei de Deus, quanto também, queridos, nas áreas seculares. Então, Paulo cresceu aprendendo realmente amar ao Senhor com os seus pais, né? Mas ele cresceu também na formação acadêmica. Era um erudito. Então nós precisamos entender que precisamos ensinar nossos filhos a organizar a sua vida de forma em que eles cresçam no estudo, mas que eles cresçam em servir ao Senhor, porque esse é o propósito pelo qual Deus nos concedeu. Os filhos são heranças do Senhor, mas esta possessão, queridos, essa propriedade de Deus pode não alcançar esta promessa se eu e você falharmos no ensino deles. Ensine, tira 10, 15 minutos para orar com seu filho, ler a palavra de Deus enquanto ele é criança, tá entendendo? Para cantar ao Senhor, para ouvir eles orar, coisa linda. O Ministério Infantil da nossa igreja criou nesse período de quarentena também
atividades para os filhos, pedindo aos pais que os filhos pudessem gravar uma pequena reflexão, e isso nós enviamos para os grupos da igreja, cada um falando de Jesus, do pecado, à sua maneira, né? Recebendo aquelas tarefas. Então é importante isso, os pais ensinarem os filhos a amarem ao Senhor, porque nós não temos filhos para o inferno, nós temos filhos para o céu, mas eu preciso cumprir o meu papel. Você precisa cumprir o seu papel. Pastor, mas chegar à maioridade, eles vierem se desviar. E aí, pastor, aí já não é mais um problema seu no sentido de responsabilidade. Continue orando, porque a Bíblia diz, queridos, que quando ele crescer, não se desviará dele. Significa que essas palavras ficarão no coração dele. E se acontecer de um desvio, Deus vai trazê-lo de volta. Seus joelhos vai fazer com que o Espírito Santo os leve a realmente voltar ao Senhor. E como pai do pródigo, esperando ansioso o retorno do filho, e quando chegou ele deu uma festa, você vai celebrar ao Senhor. Se você educou seus filhos no caminho do Senhor e eles se desviaram, creia que a promessa de Deus há de se cumprir na tua casa e na tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que o apóstolo Paulo falou ao carcereiro, quando perguntou: o que eu devo fazer, senhores, para ser salvo? O apóstolo Paulo disse: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É uma promessa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o grande objetivo e desejo de qualquer pai cristão é poder dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós vemos aqui, queridos, que Deus, ele concretiza a sua promessa quando nós, os pais, irmãos, cumprimos com as nossas obrigações e responsabilidades, né? Primeiro, vendo o filho como bênção para a nossa vida e a nossa família. Segundo, consagrando os nossos filhos ao Senhor. Eu disse que em todas as minhas orações, antes, em primeiro lugar, vem a minha família. Primeiro minha esposa, depois meus filhos, e agora meu neto, né? Meu genro, minha nora, certo? Depois é que eu vou orar pelos outros pedidos, certo? Mas primeiro vem a família, eu estou consagrando eles ao Senhor, ok? Segundo, precisa educar os filhos no caminho do Senhor. Ei, não alcançou a maturidade? Adolescente, não vou para a igreja não hoje, vou ficar em casa. Aí os pais vão lá e dizem: deixa o bichinho aí, deixa o bichinho. Porque se você deixar ele assim, o outro bichão vai pegar eles, certo? Então, enquanto não chegou a maioridade, você é cristão, um casal cristão, serve ao Senhor, deixe seus filhos em casa não, querido. Leve-o para a igreja, acompanhe a sua vida devocional, veja como é que ele está fazendo, se está orando todos os dias, lendo a palavra. Se não, cobre isso dele. Ele pode não gostar, mas está forçando a fé não. Eu estou cumprindo uma obrigação que Deus me deu. Depois, se alcançar a maioridade, aí é com você. Eu não posso forçar você, nem ir à igreja, nem ler a Bíblia se você não quiser, nem servir a Deus, certo? Mas enquanto estiver debaixo da minha responsabilidade, você vai acompanhar, você vai seguir comigo. Pastor, e quando o marido não é crente, é só a esposa? Oração, converse com seu marido e entre em acordo com ele, certo? O que é que você quer para a vida dos nossos filhos? Né? Que seja o quê? Né? Não, os pais que são sensatos, o homem que é sensato vai dizer: não, eu quero que meu filho aprenda a servir a Deus. Né? Tem pais que são beberrões e tudo, mas ele não quer que o filho seja um beberrão. Né? Tem pais que faz coisas erradas, mas ele não quer que o filho seja como ele nessa área. Então o pai pode ajudar a mãe que serve ao Senhor dessa maneira. Leve, você vai com sua mãe, você vai com seu pai, né, que serve ao Senhor, porque às vezes tem mãe também que atrapalha. Então é importante entender que Deus tem perspectiva em relação aos nossos filhos, aos seus filhos. E a perspectiva divina é que eles alcancem a promessa da salvação eterna, da vida eterna. Nós temos uma responsabilidade: ensiná-los
ok? Se você fizer isso, saiba de uma coisa: eles vão estar na presença de Deus e perpetuar a fé que nasceu um dia na sua casa, como Timóteo perpetuou a fé que veio primeiro, que habitou primeiro na sua avó e depois na sua mãe. Então é importante entendermos isso. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua família. Lembre-se disso. No texto de Lucas, nós observamos que José e Maria obedeceram a palavra de Deus e consagraram o menino a Jesus, o menino Jesus a Deus. E desta forma eles contribuíram para que Jesus crescesse, como o próprio Lucas registrou, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Portanto, consagrar um filho ao Senhor é o primeiro passo para aquele que deseja que os seus filhos tenham uma vida abençoada em todas estas áreas que nós falamos aqui: sabedoria, estatura, né, e graça. Sabedoria fala de um comportamento correto. Estatura fala do corpo físico. Deus guarda, Deus protege a saúde dos nossos filhos. Graça significa a intimidade com Deus, uma simpatia, ok? Tanto diante de Deus como diante dos homens, certo? Então essa é a vontade de Deus. E fazendo isso, seus filhos será uma bênção para todas as futuras gerações. Somente dessa forma nós podemos realmente experimentar o maior bem de Deus na nossa família, que é a salvação. Então creia, ore, consagre seu filho, ensine no caminho do Senhor. E se seu filho já é adulto, cresceu aprendendo a palavra do Senhor e se afastou, persevere em oração, como o pródigo. Seu filho é bênção. Bênção para a sua vida, independente de como ele esteja agora. Se você orar, o Espírito Santo vai trazer à memória do seu filho o que lhe pode dar esperança, que são as misericórdias do Senhor. Amém? Deus te abençoe nesse dia. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Quero orar. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado pelos irmãos que têm nos acompanhado. Peço que o Senhor possa fazer com que essa mensagem se torne uma realidade na sua casa. Que a família seja prioridade na vida deles, Pai. Que a vida espiritual, que o ensinamento e os princípios cristãos sejam, ó Pai da glória, o fundamento desta casa. Que eles possam consagrar os seus filhos a Ti em oração. E as perspectivas bíblicas que o Senhor tem para os nossos filhos, que é herança, ó Deus eterno, possa ser alcançado. E que as perspectivas que o Senhor tem para com os nossos filhos em relação a nós mesmos na velhice, seja alcançado como galardão, Pai. Em o nome de Jesus, eu os abençoo. Que Jesus seja, ó Pai da glória, o Senhor da vida dos nossos filhos. E que cresçam em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Quero agradecer a você. Deixa eu mandar um alô aqui para nossos irmãos que estão aqui nos assistindo. Irmão Maírton, um abraço, Deus te abençoe. Sua esposa Simoneide, irmão Vanderlei Oliveira, Dodinha, paz do Senhor. Um abraço aí também a Júlia e a todos aí da JC Mecânica, né? Eles estão dizendo aqui, estamos aqui, pastor, na JC Mecânica. Um abraço aí, irmão Júlio, né? Lugar abençoado aí, a JC. Deixa eu ver aqui, Ailton, meu cunhado também, Deus abençoe. A irmã Névia, lá em Salgueiro, a Anaíde, a irmã Lourinha, nossa pré-diaconisa, a irmã Avonete Leite, um abraço aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua família também. Irmã Tica, também em Salgueiro,
deixa eu ver aqui, Eline, um abraço Eline, Paulinho também, nossa irmã, Neta também, Neta Lopes, a irmã Thaís Rodrigues, a irmã Luizinho, seu esposo, Damiana e Cássio, né? Que Deus abençoe Damiana. Deixa eu ver aqui também. Vânia Moraes, nossa irmã lá em Caruaru, Deus abençoe. A irmã Euda também, junto com o irmão Charles, a irmã Rízia e o irmão Sandro, aí na Coab, em Salgueiro. A irmã Névia, a irmã Jéssica Delboni também, que Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço ao esposo da irmã Névia, né? A Walter, e também ao genro, a José, né? E todas as suas filhas, certo? Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Obrigado e até amanhã.